Fala pessoal, tudo bem? Professor Admilson Costa para corrigir com vocês questões do simulado de História do Brasil. Questões autorais, vocês não encontram essas questões em outros sites, exceto no Gran Questões, onde eu também trabalho aí, beleza? Então nós fizemos essas questões para o concurso da SFSEX. Professor, onde está essa questão? Importante demais, aqui na descrição do vídeo você consegue o arquivo. Então o que eu sugestiono a você? Pega esse arquivo, faça as questões, responda as questões, são 8 questões de História do Brasil, da forma que se cobra geralmente, e aí depois que você respondê-las, venha assistir aqui então a nossa correção, beleza? Mas se você quiser acompanhar a correção, não vejo problema algum, tudo bem? Beleza? Aí nós temos a minha rede social, meu Instagram, e aí o meu canal. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like no vídeo. E caso você queira me seguir no Instagram, Professor Admilson Costa, será um prazer ter você em minha rede social, beleza? E aí a gente vai então para essa História do Brasil da SFSEX, comigo, Professor Admilson Costa. Pessoal, a questão número 1 diz o seguinte: a instalação e atividade de um engenho em operações custosas que dependiam da obtenção de créditos do século XVI, pelo menos parte destes créditos provinha de investidores estrangeiros. Beleza. Tá bom, a gente já até falou sobre isso em algumas questões aqui no canal, onde eu trabalho a ideia do investimento externo para a construção dos engenhos. Flamengos ou italianos, ou da própria metrópole. Posteriormente, no século XVII, estas fontes parecem ter se tornado pouco significativas. Pelo menos na Bahia, as duas principais fontes de crédito vieram a ser instituições religiosas e beneficentes, em primeiro lugar, e os comerciantes. Não tínhamos bancos antes de 1808. 1808 é quando chega a família real para o Brasil. Eu tirei esse trecho, com adaptações, é claro, do livro História do Brasil, do Boris Fausto. Ele dá essa perspectiva da instalação dessa atividade da economia açucareira e a gente vai para as questões. Sobre a economia açucareira, é correto afirmar. Beleza. Letra A. A coroa portuguesa redirecionou o lucro que estavam em seu auge nas Índias para a montagem da estrutura açucareira na América. Então ele está dizendo que aquilo que se lucrava lá nas Índias foi utilizado para montar a economia açucareira na América Portuguesa. Letra B. A escravidão indígena foi interrompida logo após a inserção do escravo africano em solo brasileiro, sem ao menos ter sido utilizada nos engenhos. Beleza? Então está dizendo aqui que ela nem chegou a ser utilizada nos engenhos. Qual escravidão? A escravidão indígena. Segundo a questão, nem chegou a ser utilizada no engenho. O trabalho assalariado foi uma realidade existente desde o início da produção açucareira. Então está dizendo que desde o início houve o trabalho assalariado. Beleza? Faça essas anotações aí. Predominando com maior quantitativo no engenho. Letra D. A grande propriedade de produção açucareira acabou assimilando a denominação de engenho, que era apenas um de seus elementos. Então está querendo dizer que aquilo que a gente chama de engenho assimilou o que se produzia. Beleza, vamos ver. E letra E. A lucratividade com a economia do açúcar atingiu seu ápice com a expulsão dos holandeses. Então, está querendo dizer aqui que no momento que se expulsou os holandeses, nós tivemos o aumento da lucratividade aí, beleza? Show de bola. Lida, a questão inteira, eu fiz algumas marcações para vocês, como por exemplo, na letra A que eu coloquei, a coroa portuguesa redirecionou os lucros que ela tinha lá nas Índias. Incorreto, beleza? Ela levou um tombo dos holandeses, tudo bem? Lá nas Índias, a coroa portuguesa se viu sem recurso financeiro, por isso ela vai pedir o suporte dos holandeses, financeiramente falando, para montar
a economia açucareira no Brasil. Então, letra A, totalmente incorreta. Na letra B, diz que a mão de obra escrava indígena ela foi interrompida logo de imediato com o engenho. Não, houve uma preferência para a escravidão africana, porém coexistiu a escravidão indígena só lá no Marquês de Pombal, que de fato já no século XVIII que nós teremos uma ênfase maior nesta proibição da escravização indígena, beleza? Na letra C diz que o trabalho assalariado, tá doido, a base é a base da escravidão, tudo bem? Então não houve essa perspectiva e muito menos predominou, né? O que predomina é a base da escravidão. Letra D, a grande propriedade de produção, que é o grande latifúndio do plantation, lembra disso? Monocultor, latifundiário, né? Grande porção de terra, e o quê? Base com o trabalho escravo. Então, são três grandes características que a gente tem no plantation. Grande latifúndio, monocultura e a base com o trabalho escravo. Alguns autores colocam como 4 características, porque é para exportação. Beleza? E aí, como nós já vimos, a letra D vai ser a letra correta. E diz que a letra E mostra que o ápice da economia açucareira foi a partir da expulsão dos holandeses. Na verdade, pessoal, é quando a gente vai vivenciar, então, o grande declínio da economia açucareira, porque quando você expulsa os holandeses passam a comercializar este produto a partir da produção feita nas Antilhas, uma região caribenha, beleza? Então, letra D é a nossa letra correta. A questão número 2 diz o seguinte: sobre os movimentos emancipacionistas e nativistas, preencha a coluna e marque a alternativa com a sequência correta. Então, letras, nós temos aqui as mais possíveis combinações, certo? A gente vai ter que olhar esses 6 números, colocar dentro aqui de 3 somente. Então, fui eu que pensei essa maldade. Não tem problema, né? Para te preparar. Beleza? E aí, vamos lá, então. Foi organizada pela elite socioeconômica e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Olha que bacana. E aí, pessoal, lembra que houve uma delação, o Silvério Reis, uma delação lá na Inconfidência Mineira, beleza? Tentando arrecadar ainda mais. Portugal acabou vendo que estava levando alguns balões ali, né? Estava, sendo lesado, né, nos seus impostos e começou a fazer, então, algumas investigações com o nome de devassas, tudo bem? Essas devassas acabaram numa delação onde entregou os inconfidentes. Show de bola? Então, a gente volta lá para a tela, ó. Se eu tenho, né, que foi organizada por uma elite econômica e acabou sendo descoberta, o meu primeiro número aqui, não é isso, amados? Vai ser o número 4. Show de bola? Inconfidência Mineira. Então, automaticamente, eu já vou tirar a letra A, eu já vou tirar a letra D, certo? Bacana. Então, agora eu só tenho possibilidades de ser a letra B, C ou E. Show de bola. A guerra teve início em 1710 com a vitória dos olindenses, que conseguiram invadir e controlar a nova cidade pernambucana. Logo em seguida, os recifenses conseguiram retomar o controle de sua cidade em uma reação militar apoiada por autoridades de outras capitanias. Olha que interessante, se nós olharmos ali, né, século XVIII, um conflito entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Se nós olharmos para as alternativas, nós falaremos dos mascates. Guerra dos mascates. Beleza? Algo muito importante, certo? Com a invasão holandesa, Recife passou a praticar de uma forma muito mais contundente o comércio. Com o declínio da economia açucareira, os senhores de engenho necessitavam dos recursos que eram emprestados pelos comerciantes
Porém, os comerciantes de Recife desejavam a maior participação política, desejavam inclusive uma autonomia maior de Recife, e isso gerou, né, este conflito. Tudo bem? Beleza. Então a gente, né, analisa aí, a gente tem por obrigação colocar aqui Guerra dos Mascates. Então a gente vai falar para o número 2. Então a nossa sequência é 4-2. Opa! Se é 4-2, a letra B já foi embora. Então eu tenho a letra C e a letra E. Massa! Um grupo de intelectuais fundou a Sociedade Literária, onde poetas e escritores debatiam sobre assuntos culturais e científicos. Seus membros mostravam simpatias pelas ideias republicanas. Se você olhar bem, a gente nem precisa ver se é o 1, a gente não precisa ver se é o 3, a gente não precisa ver se é o 4, a gente fica entre Inconfidência Baiana e Conjuração Carioca, beleza? Pessoal, muito simples, né? Inconfidência Baiana é um movimento ali dos alfaiates, né? É um movimento de uma maior representação popular e não tão grande de uma sociedade literária. A gente viu esse clube literário, este clube que questionava de uma forma muito contundente a existência da monarquia, a existência do pacto colonial, e este grupo estava lá no Rio de Janeiro. Então a gente chama, dá uma olhada aí, de Conjuração Carioca, beleza? Por isso, a nossa resposta correta é a letra E, 4-2-6, beleza? Então, eu vou fazer o 6 aqui, ó, 6. Show de bola? Revolta de Beckmann é por conta da criação da Companhia do Maranhão. Guerra dos Emboabas é por conta da tarifação e da regulação da região do ouro por Portugal, e os bandeirantes não aceitavam isso, os paulistas, e chamavam de emboabas os forasteiros, tudo bem? E a Inconfidência Baiana, ou Guerra dos Alfaiates, Revolução dos Alfaiates, ou Revolta dos Alfaiates, como pode acontecer em várias nomenclaturas aí, eu expliquei agora para você dessa característica popular, abolicionista e por aí vai. Beleza? Questão de número 3, falando então, né, da Inconfidência Baiana aí, ó. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos, olha o caráter popular, todos seremos irmãos, e olha o caráter abolicionista. Trecho de um boletim revolucionário da Conjuração Baiana. Procurei aí e encontrei isso para vocês. Beleza. Analise as afirmativas sobre este movimento emancipacionista. Então a gente tem 3 afirmativas e verificar quais delas estão corretas. Tudo bem? Beleza. 1 diz o seguinte: a Ordem dos Cavaleiros da Luz da Maçonaria participou nos primeiros momentos da conjuração como financiadores e organizadores. Olha que interessante isso, hein? Será? Além da independência norte-americana e da Revolução Francesa, as lutas que levaram posteriormente à independência do Haiti em 1804 foram fundamentais para a formação do ideal abolicionista do movimento. Olha que legal. Letra ótima, né? Número 3. Com a radicalização e o fortalecimento do discurso abolicionista, muitos latifundiários e usuários da mão de obra escrava se retiraram do movimento. Cara, olha que legal, né? E aí você pensa assim, caramba, professor, como que eu sei quais dessas afirmativas nessa questão podem estar incorretas? Pessoal, quando eu fiz, né, esta questão, eu fiz justamente pensando em trazer uma informação que geralmente ela não é explorada. E eu vou te mostrar na tela. Presta bem atenção aí. A nossa resposta correta é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Show? E aí eu não sei se você sabia disso, mas uma parte da elite, que é a Ordem dos Cavaleiros da Luz, maçonaria, já pensava na ruptura com a metrópole. Show de bola? Porém, estes mesmos são proprietários de terras. E dentro da perspectiva do proprietário de terra, eles são possuidores de uma mão de obra escrava. Quando o discurso abolicionista, inclusive influenciado pela independência do Haiti, né, aquele movimento do Toussaint Louverture, lá no Haiti, na colônia francesa, essas ideias estavam espalhando-se. Então, os escravos participaram desta rebelião, dessa
movimentação revolucionária na Conjuração Baiana. Show de bola? Então, quando este movimento começou a receber este ideal de uma forma mais clara, os grandes proprietários de terra se afastaram do movimento por conta do sentimento abolicionista. Questão de número 4. Em 1807 já haviam planos de transferir a corte para o Brasil. Com auxílio de quem? Da Inglaterra, porque anos anteriores a isso, nós tivemos então o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte para impedir a fragmentação da colônia, também para ter a corte portuguesa aqui. Por conta da pressão francesa e inglesa, a família real portuguesa se retirou do país e desembarcou no Brasil em 1808. Já em solo brasileiro, Dom João VI colaborou com o fim do Pacto Colonial. Colaborou com o fim do Pacto Colonial. Quando? A. Abdicou do trono português em nome de seu filho Dom Pedro I. Decretou a abertura dos portos. Essa eu peguei leve, né? C. Elevou o Brasil à categoria de vice-reino. Invadiu a Guiana Francesa. E letra E. Proclamou a independência do Brasil. Show de bola? Beleza. Amados, essa é muito fácil, certo? Nem todas as questões vêm tão difícil, por isso que eu fiz essa um pouco mais leve aí. Letra A. Ele abdicou o trono? Não, porque se ele abdica o trono, em 1808 a gente não ia ter o que chamamos de período joanino, que vai até 1821, né, certo? Então, Dom João VI não abdicou o trono em nome de Dom Pedro I. Quando ele sai, porque a Revolução do Porto, Revolução Liberal lá em Portugal, convoca Dom João, etc e tal, Dom João deixa Dom Pedro I como regente, como príncipe regente. E aí ele promove a independência do Brasil, né? Com o Bonifácio, com a Leopoldina, né, que estava como princesa, como rainha, né, no caso regente ali, ela, no caso ainda princesa, né, porque não tinha se tornado uma imperatriz ainda, ela já acelera esse processo de independência junto com Bonifácio, manda esta carta para o Dom Pedro I, que pega lá e proclama a independência do Brasil. Por isso, a letra E já está incorreta, não foi Dom João quem proclamou a independência do nosso país. Letra B, abertura dos portos. É isso mesmo. No momento em que abre os portos brasileiros, estes portos agora podem receber produtos de outras nações, não somente mais uma relação com a sua metrópole. Sendo assim, o Pacto Colonial começa a desandar, certo, pessoal? Por isso é a abertura dos portos do ano de 1808. Por que não é a letra C? É só na outra década, né, que se eleva o Brasil a essa condição de vice-reino, não, de Reino Unido, né, Algarves e Portugal. Então, nem é um vice-reino. Show de bola? E a invasão à Guiana Francesa? A Guiana Francesa é uma retaliação à invasão de Napoleão Bonaparte, que tinha invadido, né, Portugal. Beleza? Show de bola? Então, tranquilo. Então, quando a gente olha aqui, ó, na tela, muita coisa simples. Letra B decretou a abertura dos portos e isso colaborou com o fim do Pacto Colonial. Mamão com açúcar. Questão de número 5. Eu peguei ali, né, da Constituição do Império do Brasil, tanto é que vocês estão vendo aí com Z. E aí, caso você queira acessá-la, tá aí. Fique à vontade. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que tem nos requeridos o povo deste império, junto em câmaras, que nós quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição que havíamos oferecido às suas observações para serem depois presentes à nova Assembleia Constituinte, mostrando o grande desejo que tinham de que ele lhe observasse já como instituição do Império, por lhes merecer a mais plena aprovação e dele esperarem a sua individual e geral felicidade política. Nós juramos e sobredito o projeto para observarmos e fazermos observar como Constituição que dora em diante fica sendo deste império, a qual é do teor seguinte, beleza? Então esse é o preâmbulo ali, né, digamos assim, a primeira parte ali da Constituição de 1824. E diz o seguinte: sobre, né, a Constituição de 1824, analise as afirmativas.
beleza? Item 1. Estabelecia o voto indireto e censitário. Votantes, 100 mil réis, eleitores, 200 mil, deputados, 400 mil, senadores, 800 mil. Então, você tinha que ter um dinheiro para poder ser um deputado ou senador, para poder você votar e ser votado, beleza? 2. O catolicismo foi oficializado como religião do Estado e qualquer outra só poderia ser exercida em culto doméstico. Show de bola? Beleza. 3. Criados de servir, menores de 25 anos e libertos podiam votar se comprovassem renda. A gente sabe que a Constituição ela era censitária, beleza? E aí diz, marque a alternativa correta. A, somente a alternativa 1 está correta, somente a alternativa 2 está correta, somente as alternativas 1 e 2 estão corretas, somente D, somente 1 e 3 estão corretas e todas as alternativas estão corretas. Pessoal, nesta ideia aí da Constituição de 1824, o item 1 está correto, porque era censitário e você precisava ter uma grana. Ter uma grana para votar e ser votado, perdão. Mas eu não vou editar o vídeo e não vou voltar à gravação por causa dos cachorros, certo? Beleza, não deixe de deixar o seu like aí, deixa o seu like agora, porque o meu cachorro acertou a questão e participou junto com a gente, beleza? Então vamos lá, olha, item 1 está correto. Item 2, o catolicismo foi oficializado como religião do Estado? Sim. Qual é a Constituição que tira essa condição de um Estado católico? A de 1891, beleza, pessoal? A Constituição de 1891, ela deixa ali, então, o país num Estado laico. Mas até então, em 1824, nós temos um país católico, com o beneplácito e o padroado dando interferências ao imperador, o direito de fazer interferências ali nos padres, nos documentos eclesiásticos, as nomeações eclesiásticas, certo? O item 3 está incorreto. Mesmo com grana, nós não poderíamos, votar se fôssemos menores de 25 anos e se fôssemos libertos. Tudo bem? Por isso nós temos o item C como item correto. Somente as alternativas 1 e 2 estão corretas e o item 3 está incorreto, porque mesmo com dinheiro, os libertos não podiam participar dos processos eleitorais. Questão de número 6. Eu tô certo mesmo? Nós já estamos no 5? Que beleza, hein? Faltam só 3 questões. Segura aí, hein, pessoal? Vamos lá, então. Questão de número 6. Nós, representantes do povo brasileiro, reunimos em Assembleia Nacional Constituinte. Pode anotar aí que essa Assembleia Nacional Constituinte é a que vai elaborar a Constituição do ano de 1988. Beleza? Para instituir um Estado democrático. E aí lembre-se, que a Constituição antes dessa aqui era lá da década de 60, que era a do regime militar, 1967. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, mesmo assim é laico, viu? A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí diz o seguinte: sobre as características da referida Constituição é incorreto. Olha isso aí. E aí eu vou te explicar e chamar a atenção aqui de uma coisa muito legal. Por que que eu faço esse tipo de questão e às vezes eu gosto muito, Porque aqui você que está se preparando para uma prova, tem mais informações corretas para levar para a sua prova. Então, se eu tenho 5 itens aqui, eu tenho 4 acertos e 1 erro, já que eu estou procurando o incorreto na tela. Bora lá, então. Eu falei na tela como se eu tivesse alguém passando aqui o material para mim. Sonha, mas um dia quem sabe. Não é isso? Sobre as características da referida Constituição. Desapropriação das comunidades indígenas e confisco de suas terras pela União. Então está dizendo aqui que as terras indígenas serão confiscadas e serão de posse da União. Beleza.
Na letra B diz que a Constituição de 1988 fez do Brasil um Estado republicano. Presidencialista. Foi presidencialista? Não sei. Garantidor do liberalismo e da propriedade privada. Temos propriedade privada no Brasil. Agora que é um Estado, de repente, garantidor do liberalismo, não sei. Letra C. Terras improdutivas podem ser desapropriadas para fins sociais. Já ouviu falar em reforma agrária? Olha aí, não sei, hein? Letra D. 3 poderes e o voto obrigatório. Temos 3 poderes e o voto é obrigatório. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70? Também não sei. Mentira, eu sei, mas não posso falar agora. Letra E. Voto facultativo. O que é um voto facultativo? Você faz se você quiser. Para jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos e também se a pessoa for analfabeto. Beleza? Show de bola? Tranquilidade? É isso. Pessoal, qual é o item incorreto aí? Tá muito simples e muito fácil, né? Desapropriar as terras indígenas. Não é verdade. Por mais que as pessoas tenham vontade, não está prevista na Constituição de 1988 essa ideia de desapropriar as terras e entregar para a União e acabar e não respeitar aquilo ali que é uma perspectiva, de repente, dos laços culturais, da dominação da terra, da vinculação com, né, a terra indígena. Tranquilos? Tanto é que eu fiz isso aqui para você, olha aí. E foi de graça, viu? É a letra A, a nossa incorreta, tudo bem? E aí eu coloquei aqui, ó. Leia o capítulo 8 aí dos índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Competindo à União, fazer o quê, amados? Demarcá-las para proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aí é vedada a remoção dos grupos indígenas, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de quê? De catástrofe ou epidemia que põe em risco, né, a sua população. Beleza, amados? Então, não temos aqui uma perspectiva de desapropriar as comunidades indígenas e confiscar, né, as suas terras ali dentro de uma perspectiva da terra. Show de bola? Vamos lá para a nossa questão de número 7. É uma questão aí que eu fiz também que eu estava inspirado, né? Bem bacana. Olha lá. Com a proclamação da República em 89, inaugurou-se um período na história política do Brasil. O poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais. Aquela ideia do café com leite, lembra disso? Principalmente as oligarquias cafeeiras. Entretanto, o controle político exercido pelas oligarquias não aconteceu logo em seguida à proclamação da República, porque os 2 primeiros governos corresponderam à chamada República de quem? Da Espada. Ou seja, o Brasil esteve sob domínio e o comando do Exército. Marechal Deodoro da Fonseca liderou o país durante o governo provisório. Após a saída de Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto esteve à frente do Brasil até 1894. Show de bola, então. Aí diz o seguinte, ó. Sobre os movimentos ocorridos no período acima, preencha a coluna e marque a alternativa que seja correta. Tranquilidade? Bacana? Beleza. Então vamos lá. Tá falando primeiro da República da Espada, mas também tá falando do período da República Oligárquica, que vai a partir, né, do ano de 1889. Então, de 1889 até o ano de 1930 é essa primeira república aí. Por isso que vocês têm a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Chibata e a Semana da Arte Moderna. Beleza? Aí a gente tem que fazer o seguinte. Primeira coisa. Financiada pela burguesia paulista, que não acreditava só no status, mas na mudança da mentalidade nacional. Qual será? Será que é a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos, pessoal, foi financiada pela burguesia paulista? Não, então a letra A está incorreta, beleza? Letra D. Foi a Revolta da Chibata financiada pela burguesia? Também não, certo? A letra E. A Guerra do Contestado foi financiada pela burguesia? Também não, né? Então a gente tem aqui a Semana da Arte Moderna, que desejava, como vocês bem sabem, né, uma maior participação aí dos sentimentos nacionalistas, dessa verdade brasileira,
Tudo bem? Então é uma ideia não só do status, mas a partir disso mudar a mentalidade nacional. E sim, tinha o financiamento da burguesia paulista. Show de bola? Beleza. Então vamos lá. A comunidade forma um estado paralelo à república, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo e os impostos republicanos. Queridos, esta aqui é mamão com açúcar para nós, né? Nossa penúltima questão. Nós estamos falando de um movimento de caráter messiânico que tinha à sua frente um cara que tinha estudado para ser padre, né? Tinha, na verdade, essa instrução, mas acabou não sendo, e que teve como grandes rivais os republicanos, a igreja e os fazendeiros. Por quê? A galera saía das fazendas e ia para ali o povoado onde nós temos, não vou te falar porque senão vou dar o spoiler aqui da resposta. Isso já revoltava os coronéis. Por conta dessa ideia desse catolicismo popular, a igreja perdia os seus contribuintes do dízimo. E o líder, que é o Antônio Conselheiro, questionava a república, porque a república tinha tirado do Brasil a característica de um Estado católico. Então ele era desejoso de uma perspectiva da monarquia, que havia na Constituição de 1824, né, feito com que o Brasil fosse um Estado católico. Sendo assim, futuro aprovado e futura aprovada. A gente está falando aqui, de Canudos. Show de bola? Então, a gente tem a nossa resposta. Por que a gente tem a nossa resposta? Porque ambas falavam que a retirada das famílias da região para a construção das ferrovias, com esta companhia aqui, Brazilian Tererê Company, era, então, ali na região lá do sul do nosso país, com a famosa Guerra do Contestado. Sendo assim, nossa resposta é a letra C, que nós temos aqui, então, a ordem 412, financiada pela burguesia, Semana da Arte Moderna, uma comunidade que formou um Estado paralelo à República, abandonando impostos, etc. e tal, Guerra de Canudos. E lá na Guerra do Contestado, contestava-se, né, essa perspectiva aí desta criação da ferrovia, desalojava e desabrigava, né, os sertanejos também, e isso gerou todo um problema e gerou, logicamente, a Guerra do Contestado. Beleza? Antes de ler aqui a nossa última questão, eu quero lembrar para você que a Revolta da Chibata é a revolta onde o Almirante Negro vai fazer toda uma ideia e uma dinamização de revolta contra os castigos físicos, né? E os baixos soldos, a exploração que existia dentro da Marinha. Por isso, Revolta da Chibata, mas ela não estava aí inserida, direcionada em nenhuma de nossas alternativas. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa última questão, a questão de número 8, que diz o seguinte: desde o regime militar até 30 de junho de 1994, o Brasil teve 5 espécies de moedas, sendo que por 2 vezes resgatou a mesma moeda e 5 congelamentos de preços, 9 planos de estabilização econômica, 11 índices para medir a inflação, 16 políticas salariais distintas e 21 propostas de pagamento da dívida externa e 54 mudanças na política de preços. Por que que eu trago essa informação? Porque pode cair alguma questão para você tratando da luta que se tem desde o início do regime militar até o ano de 1994 para tentar controlar preços, controlar inflação, controlar dívida, beleza? Tanto é, pessoal, que em 1985, quando José Sarney adentra a República, né, a presidência da República, o primeiro presidente civil após o regime militar a tomar posse, né, de fato aí na presidência, ele, com o passar do tempo, fala: eu não consigo pagar a dívida externa. De tão alta que era, a inflação era gigantesca, os planos foram acontecendo justamente porque depois do famoso milagre econômico, o Brasil, despencou na sua perspectiva de crescimento. Tranquilos? Então, vamos lá. Mais uma vez, quer saber
o que for incorreto. Então, mais uma vez, eu te afirmo, nós temos 4 grandes informações maravilhosas aqui para sua prova. Beleza? No plano cruzado, a moeda corrente brasileira, que era o cruzeiro, e foi transformada em cruzado, seguido de sua valorização. O cruzado valia 1000 vezes mais que, o cruzeiro. Beleza? B. O plano verão foi a segunda tentativa de combate à inflação empreendida pelo governo do José Sarney. Massa. Letra C. A medida mais polêmica do Plano Collor foi a retenção da poupança nos bancos para os correntistas que tivessem depósito acima de 50 mil cruzeiros. O que eles chamam, pessoal, de confisco, da poupança. Letra D. O Plano Bresser foi lançado em meados de junho, sob condições muito adversas, sem reservas internacionais e em estado de moratória. Estado de moratória, pessoal, é quando o presidente falou assim, não vou pagar a dívida externa. Beleza? Letra E. A unidade real de valor, a famosa URV, pode ser considerada a parte fundamental do Plano Real, que teve início em março de 94. Tratava-se de uma moeda virtual atrelada à cotação do dólar comercial no dia anterior. Mas, e aí nós temos, então, uma perspectiva muito importante, pessoal, destas alternativas aqui. Beleza. A questão de número é ótimo, de letra A está correta. Por quê? Trocou-se a moeda buscando, de fato, essa valorização da nova moeda lá no plano cruzado, mas não deu certo. Plano cruzado é o primeiro plano da era Sarney. Show de bola? Lembra-se disso. A letra C também está correta. O plano Collor pegou aquele recurso que estava dentro das poupanças, confiscou, Então, isso gerou uma impopularidade do Fernando Collor gigantesca. O plano Bresser é o segundo plano do governo do Sarney para tentar conter a inflação, e é no momento que o Sarney diz, eu não vou pagar a dívida externa. E a letra E também está correta. A unidade real de valor, se você já acompanhou alguma aula minha falando sobre o plano real, eu trato disso, A unidade real de valor foi buscando essa equiparação com o dólar, quando essa dízima chegou ali nesse patamar muito próximo do que seria um valor de $1, transformou-se aquele número em R$1. E aí surgiu, então, a ideia do plano real. Beleza? Não, a ideia não, Essa concretude do plano real. Sendo assim, olha aí que interessante. A nossa resposta incorreta é a letra B, tudo bem? O plano verão foi a segunda tentativa de combate à inflação. Mentira! O plano verão, pessoal, é a terceira, beleza? Terceira tentativa, então, não bem sucedida, foi um sério problema. E aí, logicamente, você precisa lembrar que no governo do Sarney, nós tivemos o primeiro plano cruzado, depois tivemos o plano Bresser e, por último, também um plano praticamente sem sucesso, nós teremos o plano verão, que não foi o segundo, conforme a letra B aí constou para vocês. Beleza? Queridos, sendo assim, muito obrigado pela companhia, você que ficou aqui até o final. É um vídeo extenso, mas é um vídeo que vai te ajudar para a sua prova. Eu desejo a você uma excelente prova, que você arrebente aí e que você de fato seja aprovado e comemore. Coloque aí que foi aprovado, depois volta aqui e fala, professor, passei, estou muito feliz, etc e tal. Beleza? Então, caso você queira me seguir, vá lá no Instagram, professor Edmilson Costa, será um prazer ter você lá. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo aí e é isso, beleza? Boa prova para vocês e muito obrigado por poder fazer isto que eu faço e amo muito, que é levar um pouco dessa educação aí para todo mundo. Show de bola? Falou, galera. Até a próxima oportunidade.